Bom dia, meus queridos irmãos do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec de Queimados. Meu nome é Claudete Maria, pertenço ao Grupo Espírita Amor à Verdade, em Miguel Couto, há aproximadamente uns 37 anos. Faço parte dessa família, na qual eu me fortaleço, com a qual vou vencendo a cada dia os obstáculos que vão surgindo na nossa estrada. Desejamos que nesse instante o nosso Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, que a paz dele alcance cada lar, onde esse vídeo irá ser reproduzido, onde as pessoas irão nos ouvir. Que possamos estabelecer um laço de ânimo, de força, de fé, de muita coragem, sobretudo de muita certeza de que Deus, o nosso Pai, não nos desampara. Hoje nós iremos refletir a segunda parte de O Livro dos Espíritos, da encarnação dos espíritos, onde nós vamos estudar o objetivo da encarnação, a alma e o materialismo. São itens muito importantes, muito relevantes e que deverão ser por nós analisados com bastante calma. Fazemos o convite desde já para que cada um depois pegue cada item desse, procure ler com bastante calma, porque aqui, na verdade, será uma síntese de todos eles. Nós vamos iniciar a nossa reflexão com uma canção, com a canção da Ana Cláudia Bittencourt, onde ela vai tratar do tema reencarnação. Aqui nós vamos tratar do tema encarnação. Qual a diferença? Encarnar, mergulho na carne. Reencarnar é fazer esse mergulho mais de uma vez, voltar ao corpo físico, à vida física mais de uma vez, né? E ela diz assim pra gente: vou te falar de justiça e de amor, de consolar os laços meus nas voltas que a vida dá. Não vão se perder, só vão esperar sob o véu do esquecimento que o Pai pousa sobre nós. Só me faz lembrar o vento que muda tudo de lugar. Hoje sou eu a te ensinar e amanhã tu vais me embalar. As mágoas ficam esquecidas, um novo olhar, uma nova vida é a bênção da encarnação. Somos todos da mesma família, hoje sou pai, amanhã filha, é a bênção da reencarnação. Então, na verdade, encarnar, reencarnar são bênçãos. Bênçãos que Deus, o nosso Pai, nos proporciona pela sua infinita e soberana justiça. Não há, meus irmãos, não existe outra forma de mostrar a justiça de Deus senão pela reencarnação. Como provar tantas diferenças, tantas desigualdades em todos os níveis? Seja ele financeiro, seja ele físico, seja ele no aspecto de saúde, as nossas indiferenças na família, as nossas dificuldades, as nossas aversões, também os nossos amores, nossa simpatia, só através da reencarnação, não é? Então nós vamos começar fazendo a leitura da primeira pergunta que Allan Kardec direciona aos espíritos superiores. Ele diz assim sobre o objetivo da encarnação, a 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ou seja, para o que é que nós mergulhamos na carne?
Qual é a finalidade de estarmos aqui no mundo? Vamos abrir um parênteses, meus irmãos, antes da resposta. Na verdade, essas respostas, esses questionamentos fazem toda a diferença para cada um de nós. Já imaginaram se os nossos irmãos em humanidade soubessem o objetivo da vida aqui na Terra? Será que teriam as mesmas ações de agora? Faz diferença ou não saber da lei da encarnação, da reencarnação? Faz toda a diferença. Olha o que os espíritos superiores respondem a Allan Kardec. Não vou ler a resposta toda, mas a síntese da resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Quando os espíritos superiores dão essa resposta, Deus lhes impõe a reencarnação como o fim de fazê-los chegar à perfeição. Por que ele utiliza esse termo impor? Porque, na verdade, faz parte da lei e ninguém foge à lei divina. Ninguém. Por mais que pensemos, que achemos, ninguém foge à lei divina. E uma das leis divinas é o progresso. E a encarnação é a lei também voltada para o progresso. Por que ela se insere nessa lei? Porque ela é, como diz, imposta no sentido de uma bênção de Deus. Porque aquilo que eu, Claudete, não estou conseguindo ainda cumprir nessa encarnação, tudo aquilo que me falta resolver, e eu bem sei que não é pouca coisa, a conquista das virtudes, o vencer a si mesmo, o autodomínio, a autoconstrução, não são realizações fáceis, não são realizações feitas de um dia para o outro ou de uma encarnação para outra. Demanda tempo, demanda muito e muito tempo. Então ele diz que Deus nos concede, nos impõe a encarnação a fim de que cheguemos de fato à perfeição, ou seja, para o nosso progresso. Então, faz ou não faz diferença saber disso? Faz muita diferença, não é? Faz, porque se nós estamos aqui na Terra e não sabemos o que estamos fazendo, qualquer coisa nos bastará. Poderemos fazer tudo o que os outros fazem. Faz diferença nenhuma. Se eu sei que eu morro, igual todo mundo morre, então eu tenho que fazer o quê? Aproveitar o agora, aproveitar a vida, fazer o que eu puder, gozar o máximo que eu puder de tudo que me for permitido, não é? A questão 133, Allan Kardec pergunta aos espíritos: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? O que vocês acham? Vou aguardar a resposta. Se eu estou desde o início, criado simples e ignorante todos nós, mas eu opto pelo melhor, opto pelo caminho do bem desde o início, será que eu também vou ter de reencarnar igual os outros espíritos muitas das vezes? Vou repetir a pergunta. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Olha os espíritos respondendo. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, claro que sim. Se eu sou um espírito criado simples e ignorante, então não preciso estar aqui na Terra? Não preciso mergulhar nesse corpo físico? Preciso, porque aí é a prova dos 9, não é? É a prova dos 9. Porque quando estamos no plano espiritual, fazemos 1000 promessas a nós mesmos. Somos até muitas das vezes orientados pelo plano espiritual. Claudete, calma, querida.
Você está pensando que pode isso tudo, mas calma, vamos devagar, vamos pisar um pouquinho no freio. Claro que não vamos usar essa expressão como eu estou usando, né? Mas a gente sabe que quando a gente está lá, por ter uma visão dilatada, nós desejamos e muito mais. Mas eles que já sabem, que já fizeram essa ida e vinda tantas das vezes, sabem que não é fácil assim. Então nos orientam. Calma, meu irmão. Calma, minha irmã. Melhor por aqui, melhor por ali. E vão nos orientando. Não é? Mas estar aqui é um grande desafio necessário. Necessário. Aí a letra A, né? É outra pergunta. Olha o que Allan Kardec questiona os espíritos superiores. Mas então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? Allan Kardec então pergunta, se os espíritos foram seguindo o caminho do bem, se esforçaram, para que adiantou isso então, se ele tem que voltar de estar aqui na vida corporal? Os espíritos falam, chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes consequências da imperfeição do homem, imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tão menos tormentos. Olha só, que coisa, que resposta maravilhosa, né? Ele diz que vale sim, que vai chegar mais rápido ao caminho do bem. E não é isso que acontece conosco. Às vezes a gente fala assim, mas puxa vida, eu faço tudo tão certinho, eu procuro renunciar, eu procuro estar no centro de segunda, quase de segunda a segunda, estou no centro de segunda a sexta, só não vou sábado, estou no centro até domingo, só não vou, né? A gente não fica assim? Eu participo da campanha do Quilo, eu participo do evento do Hereu, eu participo da Comerge, eu participo. Mas tantas coisas ruins me acontecem e aquele fulano de tal que está ali, que mora na minha rua, vive fazendo tudo errado e está batendo asa, está maravilhoso. Meus irmãos, não nos compete essa visão. Não nos compete essa fala. Porque temos de ter a convicção de que o bem não se perde, nunca. E que a construção, que a perfeição, que o progresso espiritual, ele é individual. Eu não vou passar pela porta da evolução agarrada na mão de ninguém. Nem do meu esposo, nem do meu filho, nem meu filho vai poder agarrado a mim, nem meu esposo agarrado a mim. Eu não vou passar com as mãos dadas com o presidente da casa espírita. Cada um vai fazer a sua passagem pela porta estreita da evolução. Dará conta de si mesmo. Então eu respondo por mim. E não tenho de me arrepender pelas ações boas que eu faço. Boas no bom sentido. Se eu busco o caminho reto da existência, graças a Deus. Quem Francisco Cândido Xavier respondeu quando foi entrevistado aqui na Terra e perguntaram para ele assim, qual seria a maior felicidade para ele ao chegar ao plano espiritual? Ele disse, a tranquilidade do dever cumprido. Então é essa certeza que nós precisamos ter. Estamos recebendo algum tipo de pedrada? Graças a Deus, Jesus sabe. Estamos passando por alguma dificuldade, por testemunhos? Graças a Deus, Jesus sabe. E por aí adiante. Ter a certeza, mesmo que não seja fácil, tá, meus irmãos? Porque há momentos que não é fácil, tá? Mas nós estamos buscando servir a Deus da melhor forma. Se isso for sincero, nada nos impedirá de prosseguir. Agora, se nós estivermos nesse trabalho querendo louros, querendo presentes, querendo atrações, querendo aplausos, teremos tantas decepções. Porque aí a resposta ao que nós procuramos já foi dada. Não é? Se queremos aplauso da terra, já vamos ter a nossa recompensa aqui na terra. Não é isso que o Evangelho nos diz? Então, sobre encarnação, foram essas três questões, né? Nós temos outro capítulo falando só de reencarnação,
que é a volta do espírito ao corpo físico e tal, né? Maravilhoso, por sinal. Mas isso aqui vai tratar desses dois itens, que é por que essa necessidade de mergulharmos no corpo físico? Então, para reencarnar. Perdão, para cumprimento, para a nossa evolução, para a busca da nossa elevação espiritual. Recordo-me agora de Dona Laura em nosso lar, quando ela está para reencarnar, né? Depois de bastante tempo já no plano espiritual, trabalhadora, um espírito tido como um espírito já de uma certa evolução. E ela fica muito assim, uma certa angústia, uma certa apreensão, até chora. E André Luiz não consegue compreender os motivos daquele desconforto. Então ele pergunta, se eu não me engano, acho que é a Clarence, me perdoe que às vezes eu não gravo muito bem o nome do mentor, mas o importante é que a lição fica. E pergunta a ele dizendo assim, por que Dona Laura, que é um espírito tão já elevado, teme reencarnar? Aí o mentor vira para ele e diz assim, o André, o mergulho na carne anestesia os nossos sentidos espirituais. Muitas das vezes tira-nos a lucidez do espírito. Olha bem. Então, meus irmãos, temos que orar, temos que vigiar, como diz Jesus, olhai, vigiai e orai. Não é só orar e vigiar, não. Olhai, quer dizer, observe em si mesmo, né? Passo além de mim, me atravesso, me conheço ao avesso, ouço a minha voz, meus silêncios desafino, canto hinos, vejo sombras, vejo luz quando os meus olhos cruzam-se nos espelhos e as verdades saltam. Mesmo assim eu vou além, me atravesso, me conheço. Do outro lado do avesso, lá também estou eu. Então é se olhar, se perceber, se aceitar, porque se eu não aceito que eu, Claudete, preciso ter mais autodomínio, que eu preciso ter mais paciência, que eu preciso ter cuidado, falar menos, ouvir mais. Se eu não percebo isso, como que eu vou melhorar? Se eu já me acho maravilhosa, a imbatível. Não, eu estou no centro desde os meus 13 anos, tenho 50, graças a Deus. Aproximadamente os 37 anos, nossa, já aprendi tudo que tinha que aprender. Já pensou? O que é que eu vou crescer nisso? Como que eu vou crescer? Então, vejo sombras, vejo luz. Eu tenho parte boa, coisas boas como todo mundo. Mas eu também tenho as minhas sombras que eu preciso não esconder, me atemorizar, ficar horrorizado com elas, né? Mas observar, olhar para aos poucos, assim como o copo d'água, o copo sujo que a água limpa vai caindo, à medida que a água limpa cai, toda aquela sujeira vai sendo jogada para fora. Então não é me preocupar com a sujeira, mas é fazer com que a água limpa, clara, caia cada vez mais, ou seja, me entregar ao trabalho, à oração sincera, a boas leituras, a boas músicas. Não é querer ser santo antes do tempo. Admitir o que eu tenho, admitir que eu preciso melhorar e seguir, deixando a água entrar naquele copo sujo, porque daqui a pouquinho vai estar tudo limpo, né? O outro item, na 134, vai tratar agora da alma. E Allan Kardec diz assim, que é a alma? E os espíritos respondem, um espírito encarnado. Né?
Quem se lembra daquela música que eu cantei até no outro momento, da tia Vilma, que eu cantei falando assim, ó. Esse corpo de carne em que estou encarnado é um tesouro que Deus me deu emprestado. Por ele eu vou à escola, eu ouço, eu vejo, eu posso falar. Senti o perfume das flores, de tudo saber o paladar. Eu espírito que penso, que aprendo, que sinto, que tomo qualquer decisão. Recebi esse corpo emprestado para progredir nessa encarnação. Quando ele ficar bem velhinho, cansado, fraquinho ou mesmo quebrado, serei obrigado a deixá-lo, estarei espírito desencarnado. Então, olha só, alma é o que anima, né? É o espírito encarnado. Quem dá toda essa sensação de sentimento, de alegria, de tristeza, de movimento, é a alma. Então, na outra ele diz assim, que era a alma antes de unir-se ao corpo? Um espírito. Estarei espírito desencarnado. Então, quando eu estiver aqui, encarnada, alma. Partir para o plano espiritual, espírito. Apenas uma troca de nome devido à mudança de estados vibratórios, vamos dizer assim. B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Os espíritos respondem sim. As almas não são, senão os espíritos, acabamos de falar. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível. Né? Chama-se espírito se estiver desencarnado. E estiver aqui na Terra, alma. Não é isso? Na 135, há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Será que somos só corpo e alma? Será que é só isso? Aí os espíritos respondem maravilhosamente. Há um laço que liga a alma ao corpo. Qual o nome desse laço? Exatamente o que vocês responderam. Perispírito, não é? Parabéns a todos que responderam. Eu tenho certeza que todos responderam. Porque eu conheço essa casa e sei muito bem que existem muitos estudiosos aí. O nosso companheiro, só me perdoe o nome dele. Um bem franzininho, senhor, assim, presta muita atenção aos estudos, cita sempre as questões de Livro dos Espíritos, sempre participa dos nossos encontros, quando nós estamos, no período do carnaval também estava lá, naqueles encontros que nós fizemos. Um grande abraço a todos, e ao Senhor em especial. Então ele diz assim, de que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, a natureza intermediária entre o espírito e o corpo. Aí Allan Kardec faz uma espécie de uma síntese, uma nota, quando ele diz assim, o homem é, portanto, formado de 3 partes. Aí ele fala, o corpo, que é o ser material, a alma, que é o espírito encarnado, e o princípio intermediário, que é chamado perispírito. Eu me recordo muito bem de um período da infância, da mocidade, quando explicavam para a gente a respeito do corpo, da alma, de perispírito, falavam-se assim, é como se fosse o pé. Muito mal comparando, apenas uma analogia, apenas uma metáfora. Nós temos o pé, né, que vai utilizar uma meia e depois utilizar o sapato. O pé mais fino, mais que tensenciado, poderíamos dizer assim, de uma matéria mais apurada, considerado o espírito, a alma. Essa outra camada que vem, que é a meia, seria o quê? O perispírito. Para atenuar, para
ligar, vamos dizer assim, preparar o pé para receber quem? O sapato. Quem é o sapato? O corpo. Então seria o pé, meia e sapato. O pé sendo o espírito, a alma, né, encarnada, o perispírito, que é esse intermediário, esse laço que une o corpo ao espírito, e o corpo, que seria simbolizado pelo sapato. Então nós somos uma essência, viu, meus amores? Como que nós precisamos ter essa visão mais total, mais holística, mais integral? Nós não podemos nunca, meus amados irmãos, aceitar tratamentos médicos, orientações apenas no campo físico. Nós precisamos sempre ter uma visão ampla, corpo, espírito, né, e perispírito, essa visão mais completa. Então, quando meu corpo está de alguma forma sofrendo algum tipo de enfermidade, algum tipo de dor, eu tenho que buscar a origem, não só me encher de remédio, mas eu tenho que buscar a origem disso, onde é, qual é a causa, de onde está vindo isso? Essa doença está vindo de onde? Será que eu tenho pensado bem? Será que eu tenho falado bem? Será que eu tenho ouvido bem? Como tem sido a minha alimentação espiritual? Eu tenho buscado orar? Eu tenho buscado cultivar bons hábitos? Eu tenho assistido a bons programas? Como tem sido as minhas emoções? Tem sido de paciência, de amor? Tenho procurado trabalhar em mim o perdão, para não ficar guardando mágoa, remorso, tristeza, ressentimento? Olha, ressentimento, ficar sentindo aquela mesma coisa que me chateou muitas das vezes. Então, como eu estou trabalhando? Isso tudo é muito importante, né? Vamos para 136. A alma independe do princípio vital? Vai lembrar do nosso estudo anterior sobre fluido vital. Fluido vital não é vida, mas sem ele não há vida, não. Vegetal, animal, não vivem sem fluido vital. Fluido vital é modificação do fluido cósmico universal, que dá origem a tudo que existe no mundo material. Então, fluido vital, que dá vitalidade, que dá esse movimento ao corpo. Mas ele pergunta, a alma independe do princípio vital? Será que para a alma existir, para nós existirmos, né? Eu digo nós sem o corpo, nós, espíritos imortais, precisamos do fluido vital? Ou existimos antes dele, independentemente dele? Então, a resposta é, o corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. Ou seja, o corpo é apenas uma roupa, uma vestimenta. Por isso que nas horas mais graves da nossa existência, como temos vivido agora na pandemia, né? Tantas pessoas desencarnando, tantos queridos amigos, e se não é pela pandemia, são por outros motivos, né? Temos vivido tanto desencarne, esses dias então em especial, tanta gente querida desencarnando, tanto. Ontem mesmo, mais uma companheira querida do movimento espírita. E assim vai, tanta gente querida. Mas a gente vai lembrar do Evangelho. O que o Evangelho fala pra gente? Para Deus não importa a farda. Para Deus o que importa é o soldado. Ou seja, esse soldado, o espírito, ele permanece, ele é imortal, ele resiste ao corpo e continuará vivendo após o túmulo. Então não morremos com a morte do corpo. E precisamos fazer disso de verdade uma reflexão muito profunda para que não fique só aqui. Nem só aqui. Porque aí vai ser muito fácil eu falar para o outro. Mas quando chegar o desencarne de um filho meu querido, do esposo ou da esposa, de um pai, de uma mãe, ou meu próprio desencarne, eu posso ser surpreendida pelas minhas reações. Pode o corpo existir sem a alma? Primeiro ele perguntou se a alma independe do fluido vital. Já vimos que não depende. Ela existe independente dele.
Agora faz uma pergunta a respeito do corpo. Pode o corpo existir sem a alma? Aí ele diz, pode, entretanto, desde que essa vida do corpo, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que prendem a alma a esta e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Vamos só nesse último item que é bem mais claro. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, para que a alma possa habitar um corpo, é necessário que esse corpo seja com vitalidade, com fluido vital. Entretanto, pode ser que haja apenas um aglomerado de massa, vamos dizer assim, se eu posso chamar desse jeito, né? E a alma já não está ligada ali àquele corpo. Existem muitos casos na própria ciência, né? Daqueles espíritos daquelas pessoas que têm uma gestação, né? Os anencéfalos, etc., que muitas das vezes o corpo vai viver aqueles momentos muito rápido, o corpo bem é uma aprovação para o pai, é uma aprovação, né, para aquelas pessoas que estão ali envolvidas naquela situação, mas que a alma não tem como habitar aquele momento ali, aquele corpo por determinadas situações, porque não tem o cérebro, porque não tem um órgão que é essencial à vida orgânica. Então não tem como a alma habitar um corpo assim. Mas ele tem vitalidade. Nem que seja por algumas horas, mas ele tem vitalidade. A 137. Um espírito pode encarnar ao mesmo tempo em dois corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois corpos distintos. Aí Allan Kardec até pede para que a gente recorra ao Livro dos Médiuns, né? Que vai falar a respeito da bicorporeidade, da transfiguração. Então, o espírito, se ele é uma individualidade, né? Claro que ele vai habitar o corpo. Cada espírito habita um corpo para dar conta daquele recado, daquela situação, daquele progresso. Existem outras perguntas, nós vamos passando só nas mais chamativas, tá? A 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma seja exterior ao corpo e o circunscreve? Então, achar que a alma está ali presa, como se fosse dentro de uma gaiola, né? Tomando corpo. Como que é isso? Olha o que os espíritos respondem. A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como um som em torno de um centro de sonoridade. Olha só, a alma tem dois invólucros, já falamos, né? Um sutil e leve é o primeiro, ao qual chamamos de perispírito, e o outro grosseiro e material e pesado, o qual chamamos de corpo, né? Então, a alma não possui um espaço circunscrito. Vamos só recordar que algumas questões ainda nos fogem muito ao entendimento. Então, nesse momento que nós precisamos de querer investigar coisas que ainda fogem à nossa compreensão, vamos cuidar de olhar dentro de nós e buscarmos também as melhores ações, a melhor forma da gente ser melhor a cada dia. A 144, Allan Kardec diz assim: que se deve entender por alma do mundo? Uma expressão, né? Que alma do mundo é essa? O princípio universal da vida e da inteligência do qual nascem as individualidades. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor das suas fantasias. Também a terra é atribuída a uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto de espíritos abnegados que dirigem que dirigem bem as vossas ações quando os escutais
e que de certo modo são lugares tenentes de Deus em relação ao vosso planeta. Então, a alma do mundo que ele chama aqui, princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Apenas uma questão de termo também, né? Na 146, a alma tem um corpo, sede determinada ou circunscrita? Já comentamos alguma coisa, mas olha a resposta dos espíritos aqui, que vai nos esclarecer um pouco mais a respeito disso. Olha que coisa interessante. Não, porém, nos grandes gênios e em todos os que pensam muito, ela mais particularmente reside na cabeça. Olha que coisa interessante. Então, a alma é um todo, né? Um todo que eu digo assim, igual um fantasma, nada disso. Olha o que ele diz aqui. Ao passo que aos outros, ao passo que ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem e cujas ações têm todos por objeto a humanidade. Então, aqueles que amam mais, que têm a questão da moralidade mais avançada, que têm muita emoção, muito carinho, Chico Xavier, a Irmã Dulce, a Amada Teresa de Calcutá, um Francisco de Assis, é como se o espírito, a alma, estivesse mais centralizada, né, no coração. Aqueles tem outros intelectuais, ela vai residir um pouco mais na região, do cérebro, da cabeça, né? E vamos então nos aproximando um pouco mais do nosso fim, do final da nossa síntese. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre materialismo, né? E Allan Kardec ele vai falar desse assunto que é muito importante, porque na verdade o grande objetivo da doutrina é combater o materialismo. Porque quando nós aumentarmos a nossa visão, dilatarmos a nossa visão, enxergarmos-nos verdadeiramente como espíritos, enxergarmos o outro como espírito, nós veremos as coisas aqui da Terra de um ponto de vista muito mais despreendido, muito mais profundo, muito mais relativo. Não atribuiremos tanta importância a coisas tão insignificantes como nós fazemos ainda nos dias de hoje. Quantos embaraços, quantas tristezas, quantas dores por conta do nosso apego ao dinheiro, por conta do nosso apego à parte material. Quanta desonestidade, quanto roubo, quanta corrupção por conta da sede do poder, né? Então vamos ver aqui o Allan Kardec agora nos traz como lição. Materialismo é 147. As lições de hoje vão do 132 a 148, tá? A 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? Então, por que aqueles que estudam, que têm mais partes, são mais intelectuais, que fazem mais pesquisa, por que eles são assim, com muita frequência levados ao materialismo? Por quê? Vamos refletir? Por quê? Qual a causa disso? Olha o que os espíritos superiores nos respondem. O fisiologista se refere a tudo que vê. Aí vamos lembrar, mas eu não estou vendo. Ninguém voltou aqui para me falar. Será que nós poderíamos falar isso? Mas ninguém voltou ainda para dizer. Nós não podemos falar isso. Igual a frase muito conhecida, eu não pedi para nascer. Não, pedir, realmente você não pediu, você implorou para nascer. Eu implorei para estar aqui. E vamos falar muito seriamente agora, de novo, né, meus irmãos? Quantos dos nossos irmãos desencarnados têm desejado estar aqui na Terra, mesmo nesse momento tão difícil? Por quê? Porque no plano espiritual a visão é muito mais ampla. Tenha certeza de que tudo que está passando aqui é passageiro. E se soubermos viver essas experiências com sabedoria, com fé, com confiança, com coragem, com disposição, quanto que nós aprenderemos? Temos ou não temos aprendido, meus irmãos?
com esses desafios que nós temos vivido. Em especial, até com esse desafio fora das paredes físicas da casa espírita. Temos ou não temos vivido? Quanta análise, quanta reflexão. Não podemos querer continuar vivendo da mesma forma e nem podemos ignorar o que tem nos acontecido, a fim de que possamos tirar as lições devidas. E os espíritos respondem, né, que ele só se refere ao que vê, os fisiologistas. E mais um pouco, o orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem hajam outra coisa que esteja acima do seu entendimento. Então, como eles são cientistas, têm bastante conhecimento, o que ele vai fazer? Se ele não está vendo, se ele não está constatando, então ele vai achar que não existe, não vi? Ué, eu dissequei aquele cadáver. Não estou vendo nada lá? Cadê a alma que disseram que existe? Então, como ele não vê, ele acha que não existe. E não é assim, né? Não vemos o ar e, no entanto, sem ele não podemos sobreviver. A eletricidade, tudo que move, que faça com que se ilumine, com que nossos objetos possam funcionar, nós estamos vendo também. Invisíveis aos nossos olhos esse processo, né? No entanto, não deixam de existir. Agora, eu até vou dar uma pausa lembrando de uma historieta que eu recordei agora, de Meimei, no livro Pai Nosso, quando ela conta a história de um homem que comandava uma certa caravana e junto dele existia um senhor, né, de bastante poder aquisitivo, que estava muito à frente dos trabalhos ali. E viam que esse servo estava sempre olhando e admirando o céu, sempre agradecido a Deus, nosso Pai. Ele então ficou meio que inquieto, virou para ele e disse assim: mas você poderia me dizer o que te faz acreditar e ter a certeza de que Deus existe? Aí ele olhou nos olhos dele e disse: como que o senhor reconhece as marcas dos animais? Se é um cavalo, perdão, como você reconhece um animal quando você vê como que o senhor sabe que é determinado animal que está passando por aqui, pela caravana? Aí ele disse assim: pelas pegadas, pelas marcas deixadas no chão. Aí ele disse: exatamente, é pelas marcas que eu tenho certeza que Deus existe, pelas estrelas, pelo sol. Ninguém seria capaz de criar isso com tanta sabedoria e com tanto talento. E não é verdade, meus irmãos? Não podemos ver Deus assim como achamos materialmente, mas temos a certeza que Ele existe pelas marcas deixadas no universo. Quem criou o sol e a terra, as estrelas e o luar? Quem criou a imensidão, o azul do céu e o do mar, o poema das cascatas, o cantar dos passarinhos, a magia que há nas matas e a ternura que há nos ninhos. Quem criou tanta beleza, o esplendor da natureza, o sorriso da criança, suave luz de esperança, e as flores perfumadas que vicejam no jardim,
o sorrir das alvoradas e a crença que vibra em mim. Quem criou o universo tão sublime e a sinfonia do amor que exprime hinos de paz e de harmonia e a apoteose crepuscular e a vida a cantar em vibrações de alegria. Deus. Então, através de Deus, das marcas deixadas pela natureza, né? Aqui, meus irmãos, nós estamos fechando na 148, quando Allan Kardec diz assim: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Deve-se daí concluir que são perigosos? Então ele diz assim: não, é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, né? Pela razão que de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Então, o materialismo não é fruto de tantos estudos, não é isso. Não é porque foi tanto, pesquisou, virou um cientista que ele vai gerar o materialismo. Não é isso. Vamos repetir a pergunta, Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Deve-se daí concluir que são perigosos? Não são perigosos estudos demais? Os espíritos falam que não. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Então é fruto do nosso orgulho, da nossa vaidade. Pensar em Deus é me colocar mais lá embaixo? Não posso, eu sou maior, sou cientista, né? O nada amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes de fanfarrões do que bravos. Fruto do nosso orgulho. E Allan Kardec também diz assim para a gente na nota. Tem uma nota bem interessante sobre o materialismo, até bem extensa, mas excelente. Não devemos ter medo de ler, de estudar. 5 folhas? Nossa, nada disso. Ficamos muitas das vezes 1 hora, 2 horas sem percebermos diante do computador, do telefone então nem se fala. Rapidamente 40 minutos se passam pelo telefone vendo o WhatsApp, não é? Então vamos ler, meus irmãos. Conhecereis a verdade vos fará livres da nossa ignorância, da nossa falta, né? Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo que foi objeto do seu amor? O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. Então ele fala que na verdade isso é medo, desespero. E ele diz muito interessantemente quando diz assim, nós não devemos, né, nos utilizar da seguinte frase, ninguém jamais voltou para nos dar informação. Então, olha que coisa interessante. Ele fala para a gente que nós devemos procurar nos utilizar do espiritismo da melhor forma possível. Nos utilizar da doutrina espírita a fim de que possamos, de fato, aproveitar a nossa existência. Ele encerra essa parte do materialismo de uma forma muito plena, muito abençoada, quando diz assim: o espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião.
Se ele aí está, é porque Deus o permite. E o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejam reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Então, encerrando aqui, vamos compreender que somos milionários da felicidade, como diz os Espíritos, porque sabemos que a vida continua após a morte. Não vamos nos enganar com essa visão materialista de achar, não, mas aí eu posso, não adianta nada ter feito isso, se eu vou morrer, vai acabar. Não, nada vai acabar. Nada do que aprendamos, nada do nosso tempo, nada passa em branco. Tudo é bênção de Deus, o nosso Pai. Meus irmãos queridos, fiquemos em paz, guardemos a confiança acima de todas as coisas na bondade infinita de Deus. Que Ele possa abençoar cada lar que aqui está, que Ele nos envolva, que Ele nos ilumine, continue a nos fortalecer. Lembremos-nos do recurso que temos, do repouso do corpo físico, tão bem explicado no livro Missionários da Luz, de André Luiz, quando eles falam, os espíritos mentores, que nós podemos aproveitar tanto o nosso tempo, se soubermos dormir para o bem, podemos ser tratados, podemos tratar, podemos ajudar. Roguemos a Jesus que ao deixarmos o nosso corpo na cama momentaneamente, sejamos instrumentos da paz e do amor. Que Deus nos abençoe, nos envolva, que possamos estar cada dia mais envolvidos em vibrações de fé, de confiança e de muita paz, de muita luz. Que o Mestre Jesus possa nos encher de esperança. Tenham um dia maravilhoso, cheio de paz e de muita bênção, de muita paz, de muita harmonia. Que possam seus lares ser envolvidos por vibrações dos amigos espirituais, hoje e sempre, graças a Deus.